promessa de Deus através da cruz. O Senhor nos deu uma promessa através da cruz. Eu quero ler um texto bem conhecido, um versículo somente, que está em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, você já pensou na bênção da vida eterna? Você já pensou aonde foi conquistado a vida eterna, a vida em abundância que nós temos hoje? Você já pensou onde foi conquistada? Ela foi conquistada na cruz do Calvário. Cristo conquistou a nossa vida eterna, a nossa salvação eterna ali na cruz do Calvário. Nós estávamos separados de Deus, como eu já disse aqui nos primeiros dias dessa campanha, mas o Senhor nos restaurou, o Senhor nos trouxe vida outra vez. Amém? Por que será, você já parou? Por que a cruz é o símbolo da nossa fé? Já parou para pensar? Para encontrar a resposta, não é necessário olhar muito além da cruz. Por que ela é o símbolo da nossa fé? Olhe para a cruz e você vai ver a resposta dessa pergunta. Não precisa ir muito longe. O seu desenho não poderia ser mais simples. A cruz é muito simples. É um traço horizontal e outro vertical. Então, um horizontal e um vertical. Um na diagonal, que significa como o amor de Deus. E o outro na vertical, para cima, como a santidade de Deus. Então, o amor de Deus pela humanidade e a santidade, a altura, a intensidade da santidade de Deus. Um representa a dimensão do amor de Deus para conosco e o outro reflete a altura da santidade de Deus. A cruz é a nossa intercessão. A cruz, ela representa a intercessão. É onde Deus perdoou os filhos sem descer o seu padrão de santidade. Na cruz há um padrão, mas há um preço foi pago ali na cruz. Ele não desce o seu padrão de santidade. É preciso, ele está ali, mas nós precisamos chegar debaixo da cruz para que Cristo nos leve até o Pai, porque pela santidade de Cristo, aquele que não pecou, nós alcançamos a nossa santidade. A cruz é o padrão de Deus para as nossas vidas. Amém? Se você quer a salvação, tem que estar no padrão da cruz, debaixo da promessa de Cristo Jesus. Amém? Como ele pôde fazer isso? Você já parou para pensar? Como Cristo fez isso? Em uma única sentença, Deus colocou os nossos pecados sobre o seu Filho e nele os puniu. Amém? Então, em Cristo, nossos pecados foram punidos sobre a vida do nosso Jesus. Amém? Jesus pagou um preço que era para nós. Amém? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui e Deus falou muito forte nos nossos corações. Nós fomos feito justiça de Deus através de Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:21 está falando sobre isso. Uma segunda explicação é: Cristo nunca pecou, mas Deus o tratou como pecador. Você já parou e pensou numa situação dessa? Aquele que não tem pecado foi tratado como pecador para que Cristo nos fizesse, e isso foi feito para que Cristo nos fizesse aceitáveis para Deus. Olha que maravilha! Através de Cristo agora nós somos aceitável aos olhos de Deus. Visualize nesse momento, meu irmão, Deus em seu trono, você aqui na terra, e entre você e Deus suspenso entre os céus, e você está Cristo na cruz. Seus pecados foram colocados sobre ele. Deus, que pune o pecado, derrama sua ira de justiça sobre os nossos erros. Jesus sofre essa ira, uma vez que Cristo está entre você e Deus, entre nós e Deus. Nós não somos atingidos, mas salvos à sombra da
cruz, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Somos salvos à sombra dessa cruz. Isso foi o que Deus fez. Mas por quê? Você já parou para pensar por que Deus fez isso? Por que Ele faria isso? Dever moral? Obrigação celestial? Requisito paterno? Não. Deus não é obrigado a fazer coisa alguma, meu irmão. Mas a lista de Deus contém o nome de cada pessoa que já existiu. O meu nome, o seu nome, pois essa é a amplitude do seu amor. Deus amou o mundo e este é o motivo da cruz. Ele ama o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Receba a vida eterna aí, em nome de Jesus. Receba o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, em nome de Jesus. A bênção da cruz reflete o amor de Deus por mim e por você.